No auge do século XVIII, o reino mais glorioso da Europa enfrentaria um adversário poderoso, a força de seu próprio povo. Um homem se ergueria para inspirar a nação a afastar um rei relutante, uma rainha odiada, e uma nova república nasceria no sangue da Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Olá pessoal, aqui estamos de volta para estudar as fases do processo revolucionário, né? Lembrando que na primeira parte da nossa aula, nós estudamos o contexto da Revolução Francesa, né? Como que as coisas estavam andando lá na França no período pré-revolução, ou seja, momentos antes, alguns anos antes de 1789. Então, seguiremos agora com o processo da Revolução, tudo bem? Pessoal, com aquela condição, com aquela situação que a França vivia, descrita na aula anterior, né, de profunda desemprego, profunda fome que as pessoas mais necessitadas passavam, a França se tornava um caos cada dia mais. Então, cada dia mais o rei era pressionado a fazer alguma medida para que pudesse reverter a situação. E aí, lá em 1789, o rei convoca os estados para uma assembleia. O que é isso? Né? Essa assembleia, nenhum rei, nem o Luís XV, nem o Luís XIV, tinha convocado ela recentemente. Essa convocação dos Estados Gerais, nessa assembleia, já tinha mais de 175 anos que ela não tinha sido convocada. Seria um debate, juntar ali o primeiro estado com o segundo estado, com o terceiro estado, para debater as questões e providenciar, criar algumas medidas para solucionar os problemas que estavam passando na França. Então o rei decide convocar representantes do terceiro estado, que seriam, né, a nobreza, representada ali pelo rei, sua família e as pessoas que tinham um título de nobreza, o clero, formado, né, pelos representantes da igreja, os altos representantes da igreja, do alto clero, e os representantes do terceiro estado, que aí no caso seria os girondinos e os jacobinos, que eram os representantes geral do terceiro estado, né? Lembrando que o terceiro estado também tinha os camponeses, os sans-culottes, etc. Então, pessoal, no dia da assembleia, na hora lá do, como se diz, do pega para capar, o rei propôs a votação por estado, né? Que aí ia acontecer o seguinte, que ele iria suas ideias, né, suas convicções iriam sobressair sobre o terceiro estado, porque sempre, historicamente, sempre o rei se aliava ao segundo estado, e quando essa votação era por estado, sempre ia vencer de 2-1. Então, mas os terceiro estado, os membros da burguesia que lá representavam o terceiro estado, não aceitou essa forma de votar mais uma vez. Então, eles propuseram a votação por cabeça. Não aceitaram a votação por estado como o rei e o segundo estado propagavam. Então, eles retiraram dessa assembleia convocada pelo rei e decidiram reunir separadamente e formar uma Assembleia Nacional Constituinte. Eles também tiveram alguns apoios, né, de membros do terceiro estado, alguns membros do primeiro estado também, e declararam estar em Assembleia Nacional Constituinte. Aqui se inicia o processo de Revolução Francesa. Aqui, né, trago para vocês uma pintura da reunião dos Estados Gerais. Essa é a pintura da reunião convocada pelo rei. Já aqui, pessoal, trago para vocês a imagem que marca o início da revolta. É onde, né, o terceiro estado se declara, se retira da reunião convocada pelo primeiro estado e
declara estar em Assembleia Nacional Constituinte independente da vontade do rei. Aqui, pessoal, eu trago para vocês a imagem da Bastilha, uma prisão absolutista histórica que tinha na França durante o regime absolutista do Luís XIV, Luís XV, Luís XVI. Aqui era onde, né, ficavam os prisioneiros políticos do regime absolutista, e também tinha um departamento aí que armazenavam armas, pólvora, etc. Então, no dia que a Assembleia Nacional Constituinte, formada pelo terceiro estado e alguns poucos membros do primeiro e do terceiro estado, o rei ameaçou reprimir essa Assembleia Nacional Constituinte. E o povo, sabendo disso, foi para as ruas e destruiu essa Bastilha. Então, essa data de 14 de julho de 1789, ela é comemorada até hoje na França, né? É feriado, é dia histórico por lá. É uma data que também marca o início da Idade Contemporânea, tá bom? Vamos aqui na frente, então. Aqui, gente, trago uma outra imagem, só que aqui representando, né, os camponeses. Vamos lá ler a passagem. No interior, a violência espalhou-se rapidamente. Os trabalhadores rurais saqueavam as propriedades, destruindo os bens da nobreza e do clero, levando muitos nobres a abandonar a França e a solicitar asilo em outras cortes na Europa. Ou seja, a revolução, com a tomada da Bastilha, realmente se espalhou em toda a França. Pessoal, e aí? O que deu aquela Assembleia Nacional Constituinte? Ela durou cerca de 3 anos, foi de 1789 a 1792. Ao final da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, quando o terceiro estado reuniu-se independente do primeiro e do terceiro estado, claro que com alguns poucos membros, né, alguns poucos deputados do segundo e do terceiro estado. O que aconteceu ao final dessa Assembleia Nacional Constituinte? Ao final dela, foi decretada a abolição dos privilégios feudais. Foi aprovada a Constituição do Código Civil do Clero, que foi o confisco, né, e a nacionalização dos bens da Igreja Católica. Então, o clero deixou de exercer todo aquele poder que ele tinha, pois foi confiscados os bens e as riquezas do primeiro estado, que era representado pelo clero. Foi publicado um dos documentos mais importantes da nossa história, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que inclusive é a inspiração para a nossa Constituição, para a Constituição americana. É o documento, acredito que seja o documento mais analisado no mundo, mais lido, mais observado, mais tido como referência mundial para nós aqui do Ocidente, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aprovou uma Constituição para a França, que foi a Constituição de 1791. Vamos lá. Aqui eu trago, né, uma representação do que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Então, são princípios, né, que nos remetem novamente aos princípios iluministas. Então, a Constituição de 91 e a publicação desse documento, ele tem como base, tem como princípios as ideias iluministas, que também influenciou não só a Revolução Francesa, mas como as independências das colônias espanholas e o Brasil aqui também. Vamos lá para frente. Aqui tem um novo resumo da Constituição de 91. Então, a forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional. O que é isso? Né? Ainda tem lá a figura do rei como um dos poderes, mas também esse poder do rei é diluído para o parlamento, que não foi, se a gente for trazer uma representação para o Brasil, seria o Congresso Nacional. Então, a partir da Constituição de 91, o rei não governa sozinho. Foi feita uma Constituição, uma monarquia constitucional, igual foi feito lá na Inglaterra. Estabeleceu o voto censitário, ou seja, um voto por renda. Apenas quem tinha, né, uma declaração de renda acima de um valor X
poderia votar. E manteve-se a escravidão nas colônias também. Então essa Constituição de 91 é uma Constituição conservadora, não foi uma Constituição muito a favor do povo também não. Então, pessoal, com a Constituição de 91, onde o rei deixou de exercer seu poder absoluto e passou a ter a divisão dos poderes com o parlamento, por um certo período o rei, ficou ali quietinho, observando as coisas, mas ele não estava satisfeito com isso. Então, ele e mais alguns membros do clero se aliaram aos reis da Áustria e da Prússia, que é a atual Alemanha. Lembra que eu mostrei para vocês lá no início, que aquele mapa ajudaria a gente a entender o processo? Porque ali a França é vizinha da Prússia, que é a atual Alemanha, é vizinha da Áustria. E juntamente com esses países, eles montaram um exército e tentaram invadir a França. O povo, então, pega em armas contra o exército do rei Luís XVI e derrota e prende o rei. Então, o rei não se conteve com o pouco poder que tinha, se aliou a outras monarquias absolutistas e tentou armar contra seu próprio país. Tentou tomar o poder novamente e aí que a coisa pega. Esta guerra civil, gente, do rei com seus aliados, fez com que gerasse condições para que a radicalização da revolução e levou a população a apoiar os jacobinos e os sans-culottes. São aquela ala da burguesia que eram mais radicais, que eram mais a favor de reformas sociais na França. Os sans-culottes anunciaram a instauração da República ou Convenção Nacional da França para a administração emergencial e defesa do país. Então, os sans-culottes, eles foram importantíssimos na luta contra a força armada do rei e para vencer o rei e prender o rei. Então, a partir desse momento, essa ala mais radical que tinha na França, que eram os jacobinos e os sans-culottes, que era a maioria formados por camponeses, eles começaram a ganhar força política na França nesse período e começaram a gerenciar a França nesse momento. Esta convenção, gente, ela era formada basicamente por 3 grandes grupos, que eram os girondinos, os jacobinos, a planície ou pântano. Os girondinos, gente, era aquele pessoal que eu citei para vocês lá no início, que eram os representantes da alta burguesia, defendiam posições mais moderadas, garantia riqueza econômica em si. Eles não eram a favor a reformas sociais, como distribuir terras para as pessoas, congelar preços dos alimentos, etc. Já os jacobinos representavam a pequena e média burguesia e o proletariado defendia posições radicais e benefícios dos oprimidos. Então eles defendiam ações mais radicais em benefício da população mais necessitada, que eram principalmente os sans-culottes, os camponeses, que ajudaram a derrotar o exército do rei, prender o rei e finalizar o processo de revolução na França. E tinha um outro grupo, que era a planície. Hoje no Brasil é conhecido como Centrão, isso mesmo. Representava a burguesia financeira e eles tinham uma característica própria. A votação deles nas medidas, nas ações que eram para fazer, nos atos, sempre seguiam a maioria ali. Então, eles acompanhavam quem estava vencendo no momento. Então, esse é o Centrão de hoje. E aqui, pessoal, trago com vocês os conceitos que a gente tem hoje de esquerda e de direita, surgiu justamente nessa Convenção Nacional. Os jacobinos sentavam à esquerda e os girondinos sentavam à direita. Por isso que hoje, quem defende medidas sociais, medidas de distribuição de rendas, partidos que defendem isso, defendem mais direito para os trabalhadores, são considerados de esquerda. Já os partidos mais conservadores, que gostam aí de tirar direitos dos trabalhadores, gostam de congelar os salários, quer cortar hora extra, quer cortar auxílio insalubridade, esses partidos são os de direita, justamente assemelhando aos girondinos. Já os partidos de esquerda, aos jacobinos. E o planície é o nosso centrão hoje. Vai aonde dá mais dinheiro, dá mais cargo, etc. Ao final da convenção, vamos lá. Ao final da convenção, pessoal,
decretou o fim da monarquia e o estabelecimento da república. Ou seja, agora o rei não tem poder mais nenhum. Foi decretado o fim da monarquia e passou a ser uma república. Igual nós temos hoje, os Estados Unidos tem, a maioria dos países da Europa tem, que é uma república. Acabou com o reinado. O rei foi julgado e condenado à guilhotina. Teve o domínio, logo após esse período da convenção, teve o domínio inicial dos girondinos, que procuraram conter o avanço das massas populares. Teve a ameaça estrangeira e agravamento da crise econômica, que faz com que os jacobinos obtivessem o apoio do sans-culottes e chegassem ao poder em 1793. Então, em 93, os jacobinos chegam ao poder na figura do famoso Robespierre, tá bom? Aqui trago para vocês uma imagem da execução de Luís XVI. Não sei se eu vou passar um vídeo para vocês. Acho que vou passar. Então, na tela para vocês. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Então, gente, é uma cena não tão forte igual a da cena do filme que representou a morte do rei da dinastia Stuart, mas passa essa mensagem para vocês e principalmente para vocês terem essa referência. Na Inglaterra, foi o primeiro país a acabar com o regime absolutista, e lá também foi o rei condenado à forca. Porém, lá se mantém a monarquia constitucional até hoje. Acabou o absolutismo e manteve a monarquia constitucional. Na França, não. Em primeiro momento, manteve a monarquia constitucional. O rei não aceitou muito bem, ter seus poderes limitados. Propôs uma guerra contra o seu próprio país, com os aliados. E ele foi morto e, posteriormente, foi decretada uma república, que é diferentemente da Inglaterra, que a Inglaterra tem uma monarquia constitucional e a França tem uma república, tudo bem? Então vamos lá. Aqui trago para vocês os nomes dos principais líderes dos jacobinos, que é o Danton, o Marat
e o Robespierre. Esses, juntamente com o povo, foram os responsáveis por prender o rei e sua família. Robespierre se tornou o líder revolucionário e chefe dos jacobinos. Aqui trago as imagens para vocês, só para ilustrar mesmo. Aqui é o Robespierre. Robespierre e o seu regime. Gente, o regime de Robespierre, ele é bem assim estudado mesmo, porque é um pouco contraditório o regime dele. Primeiramente, ele assumiu o poder sob o comando do governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso, guerra com outros países, revoltas populares e crise econômica. Então, deu para vocês perceberem, foi uma guerra em cima da outra. Inclusive, uma guerra contra o próprio exército do rei com os seus aliados. Para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos que fossem considerados inimigos da Revolução. Curioso que Robespierre, enquanto esteve lá lutando contra o rei, pregava democracia, liberdade, igualdade. Porém, quando subiu ao poder, teve algumas práticas bem contestáveis. Uma destas foi essa: seguir algumas pessoas que ele considerava inimigos da Revolução. Quem se tentaria voltar contra a Revolução era decapitado, era morto. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Foi isso que eu falei. Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial da propriedade e leis de amparo social. Só que o Robespierre fez algumas reformas muito importantes na França no período. Uma delas foram redistribuir terras para os camponeses que lutaram a favor dele e ajudaram a derrotar o rei. E implantar algumas leis de amparo social também. Por isso que o regime de Robespierre ele é contraditório, ele é meio confuso em si. Reformas do Robespierre. Criação da primeira escola pública e gratuita. Regulação dos salários. Direito de greve. Reforma agrária. Combate ao estado de miséria que atingisse qualquer cidadão. Então dá para ver que ele realmente foi uma pessoa que fez algumas medidas, criou algumas medidas de ajuda aos mais pobres, de ajuda aos camponeses, que foram seus aliados, mas também tem essa crítica que ele perseguiu seus opositores e matou na guilhotina. O terror imposto pelos jacobinos, governado por Robespierre, levou os girondinos a derrubá-lo na chamada Noite do Nono Termidor e a guilhotinar Robespierre em 1794, acabando com a agenda reformista, dando início a uma política liberal. Em 1795, a convenção foi substituída pelo diretório. Então, gente, em contrapartida a Robespierre, a elite formada pelos girondinos não estava gostando muito daquelas reformas muito grandes, ficou com medo de perder seu poder. É o que acontece até hoje. Quando nossa elite está com medo de perder algum poder, ela faz medidas, vota leis que beneficiam eles mesmos. Então, os girondinos derrubaram o governo de Robespierre, inclusive condenou Robespierre à forca também e matou Robespierre na guilhotina. Aqui trago a imagem da Noite de Nono Termidor, que foi a noite que os girondinos, repito, aquela classe mais conservadora, mais da elite que detinha um poder econômico maior, a Noite do Nono Termidor, que depôs o Robespierre, representante dos jacobinos. Vamos lá, aqui a imagem da guilhotina, que tanto falada. Inclusive, gente, quem criou a guilhotina criou pensando numa morte digna para as pessoas, que era a morte rápida. Até então, as condenações eram feitas por exemplo, fuzilamento, uma morte bem mais cruel. Então, quem inventou isso pensou numa morte digna para quem estava sendo condenado à morte. Vamos falar mais um pouquinho da reação termidoriana. Esse primeiro tópico, eu já falei, que a burguesia, os girondinos, temendo o confisco de seus bens e querendo liberdade no negócio, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Aproveitando-se da situação, eles derrubam o governo de Robespierre e ordenaram sua morte na guilhotina. A reação termidoriana iniciou em 1794 e representou o retorno da alta burguesia ao poder.
Uma nova Constituição foi elaborada em 95, foi mantida a República como forma de governo e o voto censitário foi restabelecido e o governo passou às mãos de um diretório. Detalhe, pessoal, não sei se eu comentei, no governo de Robespierre ele implantou o voto universal, que todos poderiam votar. Já quando os girondinos retomam o poder, eles novamente votam com os votos censitários, que é o voto só para quem tem quem é rico propriamente dito, né? Quem tinha uma declaração de renda superior a um valor lá que era considerado riqueza. Então, gente, aqui nós chegamos ao nosso final da Revolução Francesa. É o diretório. Então, o poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, o diretório, eleitos para um mandato de 5 anos. Então, quando os girondinos tomam poder, eles distribui esse poder em nome de 5 pessoas, conhecido como o diretório. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. A figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio diante da atuação do exército, o que levou a assumir o poder posteriormente. Então, aqui a última fase do processo revolucionário é quando o poder cai na mão do famoso Napoleão Bonaparte, que acredito que todos vocês já ouviram falar em algum momento da história, que foi um general do exército francês, que é assunto para a nosso próximo tempo. Então, quando Napoleão realiza o golpe de 18 de Brumário, acaba com esse diretório e se torna o representante maior, único na verdade, do poder na França, é dado como a finalização da Revolução Francesa, que é 1799. Tá bom? Pessoal, nesse final aqui foi um pouco corrido, mas esse processo da Revolução no meio, ele é mais complexo mesmo. Ele é mais difícil, necessita de vocês verem mapas mentais, verem animação, leitura, etc. Mas vamos só finalizar aqui, para a gente finalizar nossa aula também. Então, a Revolução Francesa, principais transformações e conquistas. O antigo regime foi substituído pela República. Súditos passaram a condição de cidadãos. Sociedade de ordens converteu-se na sociedade de classes. Extinção das leis que definiam distinção baseadas no nascimento. Regulamentações mercantilistas e relações servis suprimidas. Igreja Católica perde poder e influência na França. Consolidação do capitalismo na França. Então, resumindo, para a gente não ficar muito longo, o antigo regime cai, a força da Igreja Católica cai, propostas leis, que regulam os direitos do cidadão, as garantias individuais, as liberdades individuais, e assim chegamos ao final da nossa videoaula. Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas pautadas nos direitos humanos. Pessoal, então chegamos ao nosso final, definitivamente, da nossa aula. Veja bem, a Revolução Francesa, ela normalmente que se cai em prova, o que a gente mais precisa saber são os antecedentes e as consequências. Mas esse meio e o processo da Revolução em si, que é a questão mais complexa, o que vocês mais precisam ter em mente são o que eram os jacobinos e os que eram os girondinos, que a gente precisa para entender na sociedade hoje atual, nossos representantes no Congresso, nossa estrutura social está muito baseada nisso, desde lá no proletariado, quanto os empregadores, direita, esquerda, jacobinos, girondinos, ajuda muito a gente a entender nossa sociedade hoje. E as consequências, principalmente, porque as consequências da Revolução Francesa determinou que a gente vivesse hoje na idade contemporânea. Então, o Luís XVI foi o último rei absolutista a vigorar na Europa. E com ele acaba todo um sistema político que veio lá de 1500, desde as grandes navegações, com o sistema mercantilista, com os reis absolutistas no poder,
e, com o fim da Revolução Francesa, determina de vez o poder na mão da burguesia, que vigora ter na nossa sociedade atual. Estou à disposição de vocês, né, para tirar qualquer dúvida que for preciso. Repito, a Revolução Francesa, solicito que vocês vejam mapa mental, vou procurar alguns mapas mentais para enviar para vocês, alguns resumos desenhados, justamente para facilitar o aprendizado. E a leitura também, né? Nosso cérebro aprende de diversas formas. Com certeza eu só explicando aqui através de uma videoaula não é o suficiente. Então, nosso cérebro aprende de diversas formas. Então, agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Um abraço!